Lição número 376. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa usalli wa usallim ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Azka salatan wa atamu taslim. Wa ba'd. أن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل حمزة بن عمرو الأسلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فافطر أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث أخرجه مسلم. Estimados irmãos e irmãs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Depois de termos abordado na aula passada acerca do jejum do doente ou doente escusado de jejuar no Ramadã, nós hoje vamos falar do viajante, tendo em conta a razão ou a exceção que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no Coran para o doente e o viajante. Falamos na lição passada do doente, na aula passada do doente, e hoje vamos falar do viajante conforme o versículo do Coran, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Aquele dentre vós que estiver enfermo, aquele que estiver doente ou estiver em viagem, então que reponha o jejum depois de terminar a doença ou depois de terminar a viagem, depois da pessoa ficar curada ou depois da viagem terminar. Quando falamos do doente, nós dissemos na aula passada que Allah subhanahu wa ta'ala escusou. Por quê? Porque o din não está para dificultar a ninguém. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. Allah menciona no Coran, e Allah não fez qualquer dificuldade, não colocou qualquer dificuldade na nossa religião ou no Islã. Ao ala safar, estando em viagem, também poderá a pessoa incorrer em algumas dificuldades. Portanto, hoje nós vamos falar do jejum do viajante, ou o viajante escusado a fazer o jejum. Quando nós formos a falar do viajante, nós vamos encontrar vários tipos de viajantes, ou viajantes que se encontram em situações diferentes. Um que tem dificuldade, outro não tem dificuldade, mas ambos são chamados de viajante. Primeiro, quem é viajante? O viajante é aquele que percorre uma distância, conforme os ulamas mencionam. Este é um assunto divergente, sem dúvidas, na posição dos alimos. Uns dizem que num percurso de 77 km, outros vão até 88. Portanto, tendo aqui a distância, o percurso de 77 km, conforme uma posição, que a outra, obviamente, abrange, o 88 abrange 77, vamos ter o ponto de partida de 77. 77 km, numa distância está o percurso de 77 km, não ida e volta, só ida são 77 km ou mais que isso. Portanto, este é considerado como um viajante, não é? No Sharia, este é um viajante. Portanto, este viajante, o ponto de partida, ele tem uma exceção para a aplicação da regra. Allah subhanahu wa ta'ala já disse, por ser viajante, ele deixa de ter que cumprir com certas obrigações, porque mesmo estando em viagem, o salat que nós fazemos 4 rakat, isto diminui para 2 rakats por causa do mashaqqa, a dificuldade que isso pode lhe causar. Então Allah subhanahu wa ta'ala já facilitou a situação dele. Portanto, o viajante que o jejum prejudica-lhe e lhe dificulta extremamente. Este é o primeiro tipo de viajante que temos a mencionar nesta aula, não é? Primeira categoria, aquele viajante que, se for a jejuar, este jejum irá lhe prejudicar, não é? E irá lhe dificultar extremamente. Por este viajante, não é? Ele não terá que jejuar. Por exemplo, alguém que está viajando no verão, ou o dia longo, ou no meio de transporte difícil, ou numa bicicleta, ou num carro com péssimas condições e não tem nenhum conforto, e sabe que jejuando a situação dele poderá ainda ser pior. Ele está em situação mesmo difícil,
está numa situação difícil e jejuar vai ainda dificultar mais a situação dele. Portanto, este viajante terá que deixar de jejuar. Não poderá jejuar nesta situação. É uma situação, vai estar a passar uma situação insuportável. Não é? Friso isso, uma situação insuportável para ele. Para este tipo de viajante, este tipo de pessoa, ele será transgressor se ele for a viajar. Se isso vai ser insuportável, torna-se transgressor e pecador se ele jejuar. O exemplo disso é um incidente que teve lugar ainda no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam, quando algumas pessoas queixaram-se acerca da dificuldade insuportável que estavam passando. Uma dificuldade insuportável que estavam passando, e eles estavam de jejum, estavam em viagem junto com o profeta sallallahu alaihi wasallam. Então, quando esta mensagem chegou ao profeta sallallahu alaihi wasallam, de que as pessoas não estão a suportar, estão na viagem, não estão a suportar, e o profeta sallallahu alaihi wasallam pediu um recipiente com água, e na frente de todos os sahabas, o profeta sallallahu alaihi wasallam bebeu água, quebrou o seu jejum, e as narrações indicam que era depois do Salat al-Asr, quer dizer, faltava pouco para o Maghrib, para quebrar o jejum, mas as pessoas não estavam a suportar, na viagem, não estavam a suportar por causa desta situação. O profeta sallallahu alaihi wasallam quebrou o jejum para que as pessoas não estivessem a passar por esta dificuldade. Depois disso acontecer, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam quebrou o jejum, foi informado o profeta sallallahu alaihi wasallam que alguns sahabas mantiveram-se em jejum. Talvez tendo em conta que falta pouco tempo para a hora de quebrar o jejum, eles se mantiveram em jejum. O profeta sallallahu alaihi wasallam, quando foi informado isso, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: "Ulaika al-usat, ulaika al-usat." Esses é que são transgressores, right? Portanto, foram chamados de transgressores porque não aceitaram a facilidade de Allah subhanahu wa ta'ala. A facilidade que Allah subhanahu wa ta'ala, Deus, mesmo estando numa situação insuportável, eles preferiram manter-se em jejum. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou aqui de usat, de transgressores. O resumo do primeiro ponto: aquele viajante que o jejum prejudica-lhe e dificulta-lhe extremamente, não é? Estando em viagem, que lhe coloca numa situação insuportável, torna-se proibido para este viajante jejuar. O segundo, aquele viajante que passa por algumas dificuldades suportáveis. Primeiro é insuportável, segundo são dificuldades suportáveis. Para este tipo de viajante, ulamás dizem ser makruh, não é? O jejum. E o jejum nessas situações não faz parte da virtude e nem do bem. A prova disso, o profeta sallallahu alaihi wasallam, uma vez numa viagem, viu uma multidão e viu um homem que estava sendo coberto, não é? As pessoas estavam a fazer uma sombra para este homem, estavam a carregar e fazer uma sombra para ele. O profeta sallallahu alaihi wasallam perguntou: o que é isso? Então a resposta foi: se trata de um jejuador, aquele que está de jejum. Portanto, está de jejum, ele não consegue caminhar, não é? E as pessoas estão a carregar a ele, estão a fazer sombra para ele. Portanto, o profeta sallallahu alaihi wasallam, ao deparar com esta situação, ele diz: "Laysa min al-birri as-siyam fi as-safar." Não faz parte da bondade, da virtude, ele fazer jejum estando na viagem, nessas situações em que ele está a ter dificuldade, é suportável, as pessoas estão a suportar a situação dele, estão-lhe a carregar, estão-lhe a fazer sombra. Neste tipo de situação, não faz parte da virtude ele fazer o jejum estando na viagem, porque está a causar dificuldade às outras pessoas. Ele próprio não está a passar por dificuldade, por ser viajante, portanto tem uma certa dificuldade que é uma shaqqa, mas está a trazer dificuldade para outras pessoas. Portanto, não faz parte da virtude ele fazer jejum nesta situação, mesmo tendo alguma dificuldade e sendo dificuldade suportável. O terceiro é aquele viajante que o jejum não lhe afeta em nada. Ele está a viajar 77 km, mas esse é um percurso que ele faz praticamente todos os dias.
ele vai trabalhar. O trabalho dele, o local de trabalho dele, ele tem que percorrer 80 e tal quilómetros, mas ele faz todos os dias. Isso não lhe incomoda de jeito algum, em particular nos dias de hoje, que o meio de transporte é muito mais acessível e está no seu carro com um bom ar-condicionado, completamente tranquilo, vai e volta, ou ele até está a viajar, não é, com uma distância ainda acima de 1000 quilómetros, mas ele faz aquilo em menos de 1 hora ou 1 hora e meia, viagem de avião, ou está num bom estado. A viagem pode até ser uma distância acima dessa, viaja numa primeira classe, não tem nenhuma dificuldade. Portanto, não deixa de ser viagem. É viagem. A exceção do versículo do Corão é aquele que estiver em viagem poderá não jejuar, não é? Conforme nós já explicamos. Este também é viajante, uma viagem longa, mas ele está num bom conforto, não tem nenhum problema. Não está a encontrar aqui o mashaqqa. Portanto, quanto a este tipo de viajante, os sábios dizem que é melhor para ele jejuar, ou o parecer mais correto é que este viajante deverá jejuar, porque é mais próximo ao sunnah e é mais fácil de fazer o jejum enquanto todos estão jejuando, e ele livra-se o mais rápido de cumprir com este dever, com esta obrigação que Allah subhanahu wa ta'ala instituiu para ele. Nós vamos mencionar alguns ahadiths que é verdade que o versículo do Corão diz que aquele que estiver em viagem, ele está escusado de fazer jejum, mas a viagem aqui que se refere é aquela viagem que ele passa por dificuldades insuportáveis. Por quê? Porque nós vamos encontrar no hadith, conforme Abu Darda radiyallahu anhu menciona, que se nós estávamos numa viagem com o profeta sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan, no mês de Ramadan, fi harri shadid, não era um dia muito quente, hatta inna ahadana la yadau yadahu ala ra'sihi min shiddati al-har, até que cada indivíduo dentre nós colocava sua mão na sua cabeça por causa de um calor intenso. وكان الصيام في السفر وأكثرنا ظلا صاحب الكساء وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. O profeta sallallahu alaihi wasallam, nesta situação muito quente, e não tinham, não é, capacidade até de se cobrir, não é, de criar uma sombra na viagem, não é? Senão algumas pessoas que tinham um pano para cobrir por causa do calor. E o hadith vem que dentre nós somente 2 pessoas que estavam de jejum, o profeta sallallahu alaihi wasallam e Abdullah bin Rawaha. Todos os outros sahabas não estavam de jejum. Aqui mostra a abertura. O profeta sallallahu alaihi wasallam suportava, e para ele era pacífico. Portanto, nesta situação, o profeta sallallahu alaihi wasallam também manteve-se em jejum. Aisha radiyallahu anha, ela diz que Hamza bin Amr radiyallahu anhu, Hamza bin Amr al-Aslami, perguntou ao profeta sallallahu alaihi wasallam acerca do jejum na viagem. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "In shi'ta fasum wa in shi'ta faftir." Se tu quiseres, pode jejuar, e se tu quiseres, pode fazer iftar, pode deixar de jejuar. E o hadith vem no Muslim. A explanação anterior toda que nós demos enquadra-se também nestes hadith. Hamza bin Amr al-Aslami radiyallahu anhu, ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele questionou ao mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse: "Ajidu bi quwwatan ala siyam fi safar." Eu tenho forças de jejuar mesmo estando em viagem. Fahal alayya junah? Existe algum pecado, existe algum problema se eu jejuar mesmo estando em jejum? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam respondeu: "Hiya rukhsatun min Allah, faman akhadha biha fahasan, wa man ahabba an yasuma fala junah alayh." Esta é uma permissão de Allah subhanahu wa ta'ala. Aquele que quiser optar pela permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, tudo bem, poderá fazer. Wa man ahabba an yasuma, e aquele que quiser jejuar, fala junah alayh, não haverá nenhum pecado para ele. Portanto, este hadith também encontra-se no Muslim. O resumo que nós trazemos aqui: é permissível o viajante jejuar. É uma permissibilidade que Allah subhanahu wa ta'ala deu ao viajante também jejuar. Aqui Allah diz: aquele que estiver doente ou enfermo, que pague o jejum depois. Quando ele deixar de jejuar,
não é, está em viagem, deixar de jejuar, ele paga o jejum depois, em particular estando numa situação difícil, insuportável. Mas alguém que suporta, está de viagem e é uma situação fácil para ele, esses todos os hadiths que nós mencionamos no fim mostram que o profeta sallallahu alaihi wasallam também jejuou na viagem, o profeta sallallahu alaihi wasallam também com os seus sahabas estavam em viagem, que não suportavam, não jejuaram. E o profeta sallallahu alaihi wasallam também disse: se você quiser jejuar, jejua, se não quiser jejuar, não jejua estando em viagem, assim como o hadith que acabamos aqui de mencionar, que é a permissão da Allah subhanahu wa ta'ala, e que quem quiser acatar com essa facilidade poderá fazer, e quem não quiser jejuar, também poderá fazer. Portanto, estas eram algumas situações que nós tínhamos a trazer nesta lição relacionada ao jejum do viajante. Que depois mencionamos isto depois de termos falado na aula passada acerca do jejum do doente. Algumas situações concretas poderão não fazer parte desta aula porque vários casos podem ser ou alguns casos podem ser diferentes de outros, portanto nós mencionamos simplesmente aquilo que pode servir de princípios basilares de casos que nós podemos enfrentar. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê todos nós o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.